Olá pessoal, vamos começar hoje a tratar do terceiro setor e da administração paraestatal. Para compreender o terceiro setor e a administração paraestatal, nós precisamos ter em mente que os particulares não desempenham apenas atividades econômicas e atividades domésticas. Os particulares, pessoas físicas ou jurídicas, também desempenham atividades públicas e atividades de interesse público. Vejam, o município é titular de serviços de iluminação pública, de transporte coletivo, de serviços de saneamento e assim por diante. O município, assim como outras esferas da federação que titularizam serviços, pode transferir a execução desse serviço a um particular. Isso mostra que os particulares podem assumir a execução de serviços públicos, de atividades tipicamente públicas, como saneamento, como iluminação, como transporte coletivo urbano e assim por diante. Além disso, os particulares exercem uma terceira atividade que nós podemos chamar de atividades de interesse público. Atividades como a promoção do lazer, a promoção da cultura, a pesquisa e assim por diante. Então, notem bem, os particulares não desempenham apenas atividade econômica ou atividade doméstica. Essa é a primeira atividade que eles executam. Além disso, existem muitos particulares dedicados à execução de serviços públicos delegados pelo Estado e, em terceiro lugar, existem particulares que se dedicam a atividades de interesse público, como cultura, o esporte, o lazer, a pesquisa e assim por diante, e muitas vezes, por essas atividades de interesse público, recebem algum tipo de apoio estatal que nós chamamos de fomento. Então, vejam que quando nós falamos aqui de particulares, nós temos que dividir a esfera particular que se dedica a atividades econômicas e a esfera particular dedicada a interesses públicos e atividades públicas, tá certo? Então, notem que nós temos entre o Estado e o mercado propriamente dito um setor intermediário, um setor de transição, que nós podemos denominar de esfera pública não estatal. Esfera pública porque essas pessoas físicas e jurídicas se dedicam a interesses públicos. Porém, uma esfera não estatal, na medida em que esses entes não são criados pelo Estado. Nós estamos falando, na verdade, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que se dedicam a atividades públicas ou de interesse público que não são criadas pelo Estado e não participam naturalmente do nosso conceito orgânico de administração pública. A esfera pública não estatal, o terceiro setor, a administração paraestatal, todas essas categorias que nós incluímos dentro da esfera pública não estatal, não fazem parte do que nós chamamos de administração pública. Não fazem parte da administração direta, não fazem parte da administração indireta. Mas, de outro lado, também não são o mercado. São, portanto, essa zona de transição entre o mercado e o Estado. Isso mostra para nós muito claramente que a tutela e a promoção dos interesses públicos primários, saúde, lazer, ambiente, defesa do consumidor, a tutela de todos esses interesses públicos não é uma atividade exclusiva do Estado, não é um monopólio do Estado. A sociedade também pode se dedicar aos interesses públicos e pode ter como finalidade defender ou promover interesses públicos. Vamos rotular todos esses particulares que atuam na defesa e promoção de interesses públicos como entes de colaboração. Essa expressão entes de colaboração é uma expressão criada pela doutrina. Ela chegou até a aparecer em alguns anteprojetos de lei, mas não existe no ordenamento jurídico uma lei dos entes de colaboração. Como nós veremos, existem várias leis específicas que tratam de um ou outro ente de colaboração, que faz parte do terceiro setor, que faz parte da administração paraestatal, mas não existe uma lei geral no Brasil dos entes de colaboração, tá bom? Outra coisa importante, se nós olharmos bem
todas as situações em que os particulares contribuem com o Estado, nós chegaremos à conclusão que essa expressão teórica, entes de colaboração, pode ser definida de maneira ampla ou de maneira estrita, de maneira mais concentrada ou limitada. Em sentido amplo, entes de colaboração seriam todas as entidades privadas não estatais ou com finalidade de exercer uma função pública delegada pelo Estado, por exemplo, aquela empresa que presta um serviço de saneamento em nome do Estado, que presta um serviço de transporte coletivo urbano e assim por diante. Então, independentemente dela ter finalidade lucrativa, ela está ali executando uma função pública. E, além disso, em sentido amplo, nós incluiríamos todas aquelas entidades privadas sem fins lucrativos que são beneficiadas pelo fomento estatal pelo fato de se dedicarem ao interesse público. Então, num sentido amplíssimo, nós podemos incluir nessa expressão entes de colaboração todas as entidades privadas, independentemente de terem ou não finalidade lucrativa, que se dedicam, a alguma finalidade de interesse público, à execução de serviço público, à execução de uma atividade de interesse público e assim por diante. Em sentido estrito, e eu diria a todos vocês que esse é o sentido mais comum dessa expressão, entes de colaboração seriam definidos como todas as entidades privadas e sem fins lucrativos que se dedicam a tarefas de interesse público não exclusivas do Estado e com seu fomento. Então vejam, num sentido mais estrito, a expressão entes de colaboração exclui as empresas delegatárias de serviços públicos e os outros particulares, como indivíduos que sejam delegatários de serviços públicos, tá certo? Num sentido estrito, nós vamos falar de entes de colaboração para indicar apenas os particulares sem finalidade lucrativa que se dedicam a tarefas de interesse público e muitas vezes recebem fomento estatal. É nesse sentido que nós vamos definir terceiro setor e entes paraestatais. Quando nós falamos de terceiro setor e entes paraestatais, nós estamos falando de entes de colaboração que, em regra, não têm finalidade lucrativa, se dedicam ao interesse público e recebem fomento estatal. Então, tomem aí nota, não é? Essa expressão terceiro setor e ente paraestatal seguem essa visão mais restrita da expressão entes de colaboração. Quais são as características centrais desses vários entes de colaboração? Bom, em primeiro lugar, eles são particulares, eles não são o Estado, eles não fazem parte da administração pública. Eles têm personalidade de direito privado. Podem ser pessoas físicas e jurídicas. Na maior parte das vezes, eles são pessoas jurídicas, tá bom? Em segundo lugar, são instituídos pelos próprios particulares. Em terceiro lugar, desempenham atividades sociais ou assistenciais não exclusivas do Estado. Em quarto lugar, geralmente atuam com fomento, ou seja, recebem algum tipo de incentivo público. Em quinto lugar, eles frequentemente, por conta desse incentivo público que recebem, têm algum vínculo com a administração pública. Por exemplo, celebram com a administração um contrato de gestão, um termo de parceria, um termo de fomento, enfim, há vários nomes para batizar esses vínculos dos entes de colaboração, dos entes do terceiro setor com a administração pública. E, em sexto lugar, eles se encontram, em regra, de maneira predominante, sob um regime jurídico de direito privado, mas com inúmeras restrições ou limitações impostas pelo direito administrativo, sobretudo porque recebem fomento, recebem recursos financeiros, recebem lá algum tipo de bem público e assim por diante. Eu trouxe aqui para vocês, para nós finalizarmos, alguns exemplos de entes de colaboração. Nas outras aulas eu vou explicar em detalhes vários desses entes aqui ilustrados, exemplificados. Então, esse slide final, essa exemplificação final serve apenas para nós concluirmos esse panorama dos entes de colaboração. Dentro dessa categoria, nós podemos incluir as organizações sociais, chamadas de OS. Nós podemos incluir as organizações da sociedade civil de interesse público, chamadas de OCIP. Nós podemos incluir as organizações da sociedade civil, OSC. Nós podemos incluir as entidades do Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAC e assim por diante. Nós podemos incluir fundações de apoio,
como a FIP, que é a Fundação de Apoio da Universidade de São Paulo, a FIA, a Fundação Vanzolini, enfim, várias entidades fundacionais que apoiam instituições públicas. Nós podemos incluir as tradicionais entidades de utilidade pública e também outras entidades congêneres. Só tomem cuidado que nós temos a figura no Brasil dos conselhos profissionais, que muitas vezes são criados por lei como pessoa jurídica de direito público, não é? E, portanto, esses conselhos profissionais, em regra, serão autarquias, serão parte da administração indireta, não serão exatamente entes de colaboração, tá bom? A figura dos conselhos profissionais é bastante polêmica, mas, de maneira geral, se eles forem criados por lei em regime público, eles devem ser considerados autarquias, parte da administração indireta e, portanto, devem ser excluídos desse conceito de entes de colaboração que nós estamos utilizando aqui para indicar principalmente as entidades do terceiro setor e também os entes paraestatais. Tá certo? Então, com isso, eu concluo esse breve panorama introdutório e logo mais trataremos de figuras específicas do terceiro setor. Um abraço.